falou bem. Como é que a população pode enxergar uma coisa dessa aí? É difícil, cara. Entendeu? Então, nós temos obrigações aí. Quem acompanhou o Hangout dos Patriotas, por favor, compartilhe esse Hangout. A importância dele é abissal, entendeu? Com esse vídeo aí que o César passou. Já tínhamos falado do PNDH1, PNDH2, PNDH3, que não foi acabado, eles estão colocando em prática, né, através... E eles aceleraram isso após a eleição do Bolsonaro. É simples assim. Não adianta brigar, não briguem entre si, fale o que quiser, mas bota lá a intervenção militar. Tá bom? Pronto. Tony, você entendeu o vídeo da juíza? Eu quero mostrar para vocês agora o que é isso na prática. Isso está em prática, hein? PNDH3, está assinadinho. As resoluções, ó. Pacto de Princeton, Diálogo Interamericano, PNDH3, entenderam? Esses pactos do inferno, fora o lado Pátria Grande, fora de São Paulo. Todos esses políticos que estão aí, a gente diz todos, é um termo de expressão. A maioria só não quer ir para a cadeia. Estão tudo muito rico. Toda essa jogada aí foi para tirar o X9 da cadeia. Só isso. Porque ele disse, se não tirar ele da cadeia, ele vai abrir o bico. Aí eles vão pedir ajuda para todo mundo, para comunista, para socialista, para terrorista. O que eles são? É só parar para pensar. Entenderam o que a juíza falou? Aquilo é muito sério, pessoal. E eu vou mostrar isso na prática. Isso aí agora que eles estão colocando é o mesmo esquema que foi colocado na Europa. Só que lá eles fizeram pior. Eles colocaram uma outra religião heterogênea misturado com a parte cristã para dar incomodação. O anticristianismo que pregam, o antissemitismo que pregam, a ideologia é isso. É um controle social mental. Destruidor, destrói a família, pega seus filhos, apologia a drogas. Entenderam? Quer comentar, Tony? Só para dizer o seguinte, que tudo isso aí que a juíza falou, né? Ela deu uma aula aí de direito, né? Falou até do efeito erga omnes, que é geral, né? Para todo mundo, abrange todo mundo. Mas o que mais me surpreendeu foi o seguinte: essa situação da Constituição Analítica, isso a gente estudou quando fui da Faculdade de Direito, né? Porque inseriram muita coisa, por isso que a Constituição é inchada. Tem coisa aberta que não era para estar lá, mas ela tem apenas uma formalidade, né? Colocaram coisas formal que não tinha necessidade, porque na realidade são as normas materiais que interessam, né, ao Estado brasileiro. Essas deveriam de estar escritas na Constituição realmente. Só que colocaram coisas, como o Colégio Pedro II aí, né, que ela colocou aí, né, que não tem nada a ver, isso aí está na Constituição. E tem muita coisa. Além disso, o que eles fizeram? Isso foi proposital, porque escreveram uma Constituição. Quem fez a Constituição foi uma Assembleia Nacional Constituinte, formada pelo Congresso, que foram aqueles caras que a maioria vieram do exílio e tudo mais, socialistas e comunistas. E eles fizeram essa Constituição, encheram ela de norma de eficácia contida, que é aquela norma é aquela Constituição que precisa, as normas precisam ser regulamentadas por lei complementar, né? E menos normas de eficácia plena, são aquelas que já têm valor no mundo jurídico pelo que está escrito. E quem regulamenta? Quem regulamenta é o Congresso do Crime. Deu para entender como é que nós estamos? Então, e ainda mais, você pega o Supremo Tribunal Federal, como você colocou muito bem aí, e eles estão fazendo o seguinte, estão usando princípios que nem tem na Constituição, né, mas trabalham com doutrina, como se fosse uma doutrina, ou criam uma doutrina, para dizer que uma lei é inconstitucional. É simples assim. Porque, veja bem, quem julga a legalidade é o STJ. Quem julga constitucionalidade, o que é legalidade? É dizer se uma lei é legal pelo ordenamento jurídico ou não. Se ela tem legalidade, se ela tem valor legal, né? Quando você fala de Constituição, é o Supremo. Sai do STJ e vai para o Supremo para se analisar a constitucionalidade. O que é isso? É pegar a lei e ver se a lei tem confronto, né? Ela cria um confronto com a Constituição brasileira. Se ela criar um confronto com a Constituição brasileira, aí é um problema de constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
Você está entendendo? Aí é o Supremo Tribunal Federal que analisa isso. Mas o que eles falam? Eles pegam uma lei que já tem aí valor, não teve nenhuma ilegalidade, nem nada, o STJ não contestou a legalidade dessa, e eles, através de princípios de doutrina, né, que eles criam coisas subjetivas ali, e dizem, né, como eles são o Supremo Tribunal Federal, e diz que aquela lei ali tem um confronto com a Constituição. Eles criam um confronto abstrato, como ela colocou aí. Tá entendendo, meu velho? Oi, quer falar? E é tão difícil de entender, o pessoal vai continuar discutindo o artigo. Vocês vão continuar morrendo. Entenderam? Vão continuar sendo assassinados, porque ficam discutindo entre si e caindo na mão, que nem agora é 3, agora é 4 mocinhas elegantes, a cobra, a jacaré, a elefante e a anta. E mentiram para vocês, enganaram vocês, fizeram em pizza meia boca, deixaram a ratazana com os poderes dela, e tá aí, o ativismo cretino comunista. Vocês já viram as ordens que veio do clube de Bilderberg, da última reunião? Vocês já viram tudo que está acontecendo? E quando a gente pede intervenção, é porque não tem saída. Não estão deixando o Bolsonaro governar, não deixando os ministérios governar, não estão deixando o povo legal. Quem quiser se armar, que se arme. É o direito do cidadão de se defender. Quando entrar um assaltante na sua casa, você tem como se defender seu filho, sua filha, sua família. Mas eles, 5 minutos depois, falaram uma coisa, depois disseram outra. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui a hipocrisia e a mentira deles. Segurança armado, para eles, pesado, mas querem o fim da PM. É o quadrado redondo. Entenderam? Parem de discutir entre si e botem a cabeça para funcionar. Não seja enganado e manipulado. Entenderam? Desculpa, Tony. Amigo César, Tony, estou recebendo aqui um Twitter da deputada Carla Zambelli, que sempre foi contra aí os intervencionistas. Ela acabou de tuitar aqui: o artigo 142 da Constituição não autoriza um poder da República a fechar o outro. Qualquer presidente de poder que, porventura, tentar usá-lo para essa finalidade, cometerá crime contra a segurança nacional. Artigo 17 da Lei 7.170 e poderá acabar preso. Então, você vê que, além de sempre bater em cima, de ser contra os intervencionistas, esses anos todos, né, de fazer promoção pessoal, que acabou culminando aí na eleição dela, né, na candidatura, virou deputada, agora continua batendo de novo aí, e agora no artigo 142. Deixa eu só fazer um esclarecimento em cima disso que você está falando aí. Primeiro que ela está se reportando a uma lei, eu estou me reportando à Constituição, que é uma lei superior, é a lei máxima do Brasil. A destinação das Forças Armadas está no artigo 142, que é a defesa da pátria, veja bem, e a garantia dos poderes constitucionais. As Forças Armadas têm o dever de garantir o funcionamento dos poderes constitucionais, entendeu? O problema todo é que está havendo um confronto entre os poderes constitucionais. Por quê? Eles não estão harmônicos entre si. Porque, como o César colocou bem, está havendo uma juristocracia, o STF está legislando, o Congresso Nacional está interferindo em situações inerentes ao cargo da presidência da República, por exemplo, a indicação para o comando das agências reguladoras. Estão tirando isso da mão do Bolsonaro. O que eles estão tentando fazer? Fazer com que o Bolsonaro seja um fantoche da nação, e não o presidente que nós elegemos. Ele está virando um fantoche, por quê? Porque ele está perdendo os poderes que os caras estão praticamente fazendo com que o Alcolumbre e o outro... Me ouvindo aí agora? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Ele está fazendo com que o Rodrigo Maia praticamente seja o primeiro-ministro. Ele está agindo como se houvesse um parlamentarismo branco aqui dentro do Brasil. Está entendendo? É isso que está acontecendo dentro do Brasil. O Bolsonaro é o fantoche
e o Congresso Nacional tá governando o país. Porra, não pode isso. A Carla Zambelli está falando uma bobagem, porque a Constituição é bem clara quanto à destinação das Forças Armadas, defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Ela tem que garantir que os poderes sejam harmônicos e independentes entre si, o que não está acontecendo no país. Deu para entender? É claro e simples assim. Carla Zambelli, a Constituição está acima da Lei 7.000, que você está falando aí. Beleza? Só isso aí. Isso aí a gente estuda na faculdade de Direito, hein? A Constituição é a lei maior do país. Existe uma hierarquia das leis. Beleza? Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto e por aí vai. Ela sabe disso e aqui ela não está falando com nenhum idiota. E outra coisa, né? A gente tem aí o artigo 1º, todo poder emana do povo, né? Que é o botar o povo na rua, a gente resolve o problema de uma vez por todas. Não, justamente, nós queremos que o Bolsonaro exerça o governo do país. Entendeu? Que ele governe o país. E se o Centrão e a esquerda do Brasil não pensam nessas milhares de pessoas que estão morrendo em fila de hospital, estão passando fome no país, entendeu? Então esses caras não têm que estar mais no Congresso Nacional. Eles não representam o povo brasileiro. Ora bolas, nós temos que tirar eles daí. Até porque eu queria saber muito como esses caras entraram aí. Entendeu? Eu gostaria de saber muito como esses caras, por exemplo, Aécio Neves, que estava com 500 quilos de cocaína, com Zezé Perrella naquele avião, como é que ele conseguiu se reeleger? Entendeu? E outros que conseguiram se reeleger. Eu gostaria de saber como, hein? Como? Tá? Só isso aí. Tá contigo aí, César. Ok. Vamos parar de pensar em artigo? Seu microfone está aberto, viu? Vamos parar de discutir artigo, porque é tudo o que eles querem. Nós, o povo brasileiro, a soberania da pátria, a soberania do Brasil, está sendo usurpada. Eles querem tomar tudo, inclusive tomar a nossa Amazônia, dizer que a nossa Amazônia é deles. Eles estão usando tudo que é tipo de subterfúgio. Eles vão usar tudo, lei, igrejas, religião, seja o que for, eles vão usar tudo que puderem. ONU, Unesco, eles fazem pacto com o capeta, são gente do demônio, tá? E estão querendo, ó, isso aqui, ó. Tá? Só a única coisa que para eles é Deus. Então, eu vou mostrar para vocês tudo isso que a juíza falou. Esse hangout vai longe hoje, eu não vou conseguir fazer no tempo de 3 horas, vai aumentar um pouco. Entenderam? Se a gente discutir artigo, é tudo que eles querem. Então, bota uma palavra só, intervenção militar já. Chama os generais, chama os militares, pelo amor de Deus, arruma a casa. Agora, que artigo eles vão usar? De preferência o 357 do STM. Crime contra a pátria, crime contra a nação. São traidores da pátria, traidores de todo o povo brasileiro. Para mim, não interessa se é preto, branco, azul, amarelo, se é militante do PT, se não é, se é do PSDB. É povo brasileiro, são as crianças do Brasil. Entenderam ou quer que desenhe? Dividir para conquistar é o lema deles. Artigo é só para enrolar a cabeça de todo mundo. Posso dar continuidade, Tony? Colocar o vídeo aqui para as pessoas entenderem? Não, é só para lembrar o seguinte, a Carla Zambelli e as outras lá, hoje estão dentro do sistema e não querem perder a boca. Que cada parlamentar desse, velho, custa ao Brasil mais de 200 mil reais. Vocês imaginem que são 513 deputados, 81 senadores, e fora as câmaras de vereadores de 5.574 municípios, prefeitura. Vocês já viram quanto custa isso para nós? Nós precisamos ter 513 deputados. Você vê a Carla Zambelli tentar diminuir, fazer um projeto de lei, alguma coisa, para diminuir a quantidade de deputados federais e senadores. Você vê alguém falar alguma coisa disso, acabar com o foro privilegiado, que foi uma proposta do Bolsonaro, né, na campanha política dele, terminar com esse foro privilegiado, acabar com uma série de outras coisas, indicações para tribunais superiores, uma série de coisas tem que acabar, porque essa Constituição tem que mudar, velho. O Modesto Carvalhosa é bem claro nas declarações dele, enquanto o Brasil não tiver uma readequação dessa Constituição, ou se escrever uma nova Constituição, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, não tirada desse Congresso aí, de fora, entendeu? A gente não resolve o Brasil. Essa seria uma outra forma de se resolver o Brasil. Acabar com essa situação em que o Supremo Tribunal Federal é quase ad eterno no cargo.
entendeu? Tem que ter 8 anos de mandato para cada cara, que nem o senador, entendeu? No máximo 8 anos e fim de papo, vai para casa, tchau e benção, entendeu? Então é isso daí o nosso grande problema. Segue aí contigo aí, meu irmão. Tá? Ok. Aqui não tem aqui no Rangal dos Padrões não tem idiota não, hein? Eu quero... Entendeu? Nós sabemos muito bem por que a Carla Zambelli está defendendo o pirão dela. Ó, dinheiro, grana. O problema desse povo é entrar no contexto e depois esquece tudo. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Prestem atenção, pelo amor de Deus. Tá? Não brigue com seu compatriota, com seu amigo. Não brigue, não discuta artigo, é o que eles querem, nos dividir. Tá? Brasília, um lugar feito no meio do nada, complexo, uma logística complexa. O pessoal caminhoneiro vai para lá, beleza. Caminhão tem onde dormir, logística. Entendeu? Caminhão tem como fazer a sua alimentação também. O pessoal caminhoneiro entende bem disso aí. Logística, tudo logística. Entenderam? Cidade grande, lugar de alta visibilidade. Cidade pequena, às vezes até tem quartel em cidade pequena, vai lá para frente do quartel se não tem um ponte da cidade. Cada local é uma logística. Não existe uma coerência 100%. Tem que ser em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Não. Cidade grande, lugar de alta visibilidade. Cidade pequena, no ponte da cidade. Tem um quartel, aproveita o quartel. Vocês entenderam? Não se dividam. Seja inteligente. Em cada local, uma logística diferente. O importante é a união faz a força. O importante é 2 dias. Se as pessoas ficarem 2 dias na rua, no sábado e no domingo, numa só voz, intervenção militar, sem discutir nada, a casa deles cai. Porque o nosso causador de problemas é o plano de poder ideológico. Seja ele socialista, comunista ou globalista. Entendam, isso está assinado. Fernando Henrique começou isso tudo. Dividir para conquistar, doutrinar, aparelhar, manipular, iludir, corromper, dar migalha para o povo. Um assistencialismo barato. E você continua morrendo. Sem educação, sem saúde, sem segurança, sem nada. E agora, novamente, cuspiram na cara do povo. A hora que você sabe para que esses políticos estão aí. Entendam como é o plano deles. Está aqui, ó. Já foi mostrado 1 milhão de vezes. Vocês viram a juíza falar. Isso aqui está em curso. Agenda 2020, está em curso. Querem tirar o Moro, querem tirar o Bolsonaro, querem acabar, não querem deixar governar. Não querem governar? Tira o STF. Os militares têm esse poder. Nós temos esse poder. O poder emana do povo. E coloca o STM para funcionar lá. Aí funciona. Aí vai muito caro fugir do país. Eles e elas. Assistam e entendam. Esse é o plano. PNDH 3. Vamos conhecer agora um pouco da origem desse plano. De onde que veio isso. A ONU, Organização das Nações Unidas, uma instituição que você... Aqui é que entra ONU, Unesco, ONGs, fundações, institutos, socialista, comunista, as pragas do mundo, usurpando da soberania do país. Querem nossas riquezas, vegetais, minerais, alimentação, água, tudo que temos. Querem o sangue do brasileiro de canudinho, de qualquer um, e principalmente pegar essas crianças com a ideologia de gênero para desconstruir o ser humano como conhecemos e acabar com as religiões de Deus. Ponto, fato. Entendam isso aqui de uma vez por todas. Pensa e luta pelos direitos humanos, pela paz mundial, ela criou a ideia, ela criou um programa para apresentar... Mostrem isso aqui, mostrem isso aqui. Esse é o plano em curso. E é isso que o STF está fazendo. Para todos os países membros. Ela deu orientações para que todos os países membros formulassem um projeto para a luta em defesa dos direitos humanos. Sendo assim, em 1996, o senhor Fernando Henrique, então presidente do Brasil, apresentou o primeiro modelo do plano. Foi chamado PNDH-1. Mais tarde, no último ano de seu governo, em 2002, ele apresentou a segunda versão, foi chamado PNDH-2. E no dia 21 de dezembro de 2009... Não esqueçam desse rato aqui, ó. São irmãos siameses, PSDB, PMDB, PT, todos os partidos não são do bem. Não são do bem. Nem o PSL é do bem. Entendam. Partidos políticos têm os seus estatutos, têm toda
a parte histórica deles, esqueci o nome da palavra, as atas, e dentro do estatuto do partido, o que ele é? Social-democracia, conhece? Quadrado redondo, socialismo fabiano. Outro lado, comunista marxista. Entendam, com ideologias de controle social mental. Assistam e entendam. Isso está em curso e está assinado. Por que vocês acham que eles recorreram até com o advogado da ONU para soltar o X9? E o Fernando Henrique já tinha que estar na cadeia também. E estou na quadrilha dele. Olha, tem tanto político que era para estar preso. O chefe do Poder Executivo assinou o decreto número 7037, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. O presidente assinou esse decreto sem ler o plano. Mentira! Ele leu o plano, ele leu tudo. Porque existe um acordo com os globalistas metacapitalistas, que são os donos do banco, são os donos do mundo, dinheiro. Deixaram eles tudo riquíssimos. Entendam, ele leu tudo, ele sabe tudo, ele foi lá. Pacto de Princeton, Diálogo Interamericano, Instituto Tavistock, Escola de Frankfurt, Clube de Bilderberg, tudo interligado, fazendo isso aqui. É o que está atuando hoje na Europa. É a imundície da Pátria Grande na Europa. Entenderam? Aí você escolhe, ou fica aqui na Europa, aquela Pátria Grande do inferno lá, anticristã, ou escolhe fora de São Paulo, lá do BRICS, eurasiano, comunista. Entenderam? Fora de São Paulo, narcotraficante. A partir daí, o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos vem a público e nos dá alguns esclarecimentos sobre esse plano. Caso você não saiba o que é a nova ordem mundial, é uma meta, uma obsessão de um grupo de banqueiros internacionais que querem instaurar um governo único mundial. E esses políticos no Brasil estão apenas cumprindo ordens. O PNDH3, esse projeto, esse plano, é a tentativa de instaurar essa chamada nova ordem mundial no Brasil. E a ONU, que mencionei no início desse DVD, como uma mentora de planos em defesa de supostos direitos humanos, nada mais é que uma instituição criada por eles, por esses banqueiros. Foi a ONU que direcionou esse mesmo modelo de direitos humanos para vários países, com o objetivo de transformar todos em regimes totalitaristas. Posso dar um exemplo de um país aqui na América do Sul, a Venezuela de Hugo Chávez. Está transformando em lei um plano como esse, que recebeu da ONU, e está caminhando a passos largos para um regime totalitário. E esses políticos aqui no Brasil, assim como líderes políticos e presidentes pelo mundo, estão recebendo ordens por essa máscara. Ordens. Clube de Bilderberg, na última região, mandou ordem. Eles compram quem eles querem no mundo. Seja quem for a pessoa, eles compram. Entenderam? O que é que desenha? Isso está assinado. Plano Internacional de Direitos Humanos do Inferno, da ONU, Unesco, Plano da Nova Ordem Mundial, Agenda 2020 está em curso. Querem destruir o Moro, destruir o Bolsonaro, acabar com o governo e eles voltar. Entenderam? Chamada ONU para instaurar essa nova ordem mundial. Esse documento está assinado. Vamos compreender agora como foi organizado esse plano. O ministro Paulo Vanucci, ele, em seu prefácio, ele afirma que foram realizadas 50 conferências nacionais, realização de 137 encontros para discutir o conteúdo do plano, com participação de 14 mil pessoas. Agora eu faço as minhas críticas a esses dados que nós encontramos aqui no prefácio sobre a organização desse plano pelo senhor Paulo Vanucci aí. E aí eu digo para vocês, o que está acontecendo agora é os comunistas brigando com os socialistas para ver quem vai tomar ou monta a Pátria Grande fora de São Paulo, russo-chinesa, BRICS, ou monta a Pátria Grande nos moldes da União Europeia, socialismo fabiano, entenderam? São dois blocos. O lado globalista socialista, os progressistas liberal, eles mudam as palavrinhas, e os comunistas.
Entenderam isso? Isso aqui está assinado, pessoal. Isso aqui está construído. 14 mil pessoas, se você compreende um pouco de matemática, representa apenas 0,007% dos 190 milhões de habitantes no Brasil. Então, essas 14 mil pessoas que foram consultadas aí, e que foram entrevistadas, que participaram dessas conferências, desses debates, não representa, não tem significância representativa na população brasileira. Isso não quer dizer que essas pessoas podem falar pelo total da população. Para que você, que está me ouvindo aqui, tenha ideia, em São Paulo, são necessários 100 mil votos para que um deputado federal seja eleito. Como que 14 mil pessoas apenas podem responder pela população inteira em um plano que vai alterar profundamente a Constituição brasileira? Então, isso é desprezível, ainda que a secretaria responsável por esse plano tenha provas que 14 mil pessoas participaram e as 14 mil pessoas foram favoráveis a esse plano, ainda que apresente provas, isso não pode ser levado à frente pelas palavras de um número tão pequeno de pessoas em relação à população brasileira. Prestem atenção agora nas diretrizes. Isso está assinado, pelo amor de Deus. Vocês não entenderam o que o STF está fazendo? Está fazendo o que eles foram mandados fazer, para não dizer pagos para fazer. Entenderam? O resto é só figuração. Tá bom? O resto é só figuração. Sabe quando que o Bolsonaro vai conseguir governar? Nunca. Porque até o fim do ano eles querem tirar ele de qualquer jeito. Os comunistas já estão preparando todo o plano, os globalistas também. Entenderam? O que é que desenho? E criminalizar. Prestem atenção. Colocar essa história de homofobia, vocês estão olhando embaixo. Vocês têm que olhar em cima. Quem é o mentor intelectual? Quem é o causador disso? Dividiram para conquistar. Dividiram pretos e brancos. Não dividiram? Para botar pessoas contra pessoas. Seres humanos contra seres humanos. Crianças contra crianças. E tomar os seus filhos. Colocar pais e mães contra os filhos e vice-versa. Entendam, intervenção militar já. Para de discutir burrice. E eles ficam rindo da nossa cara. Olhem como é o plano por dentro. Isso está assinado. Por dentro do plano, vamos entender agora, estudar várias de suas diretrizes e entender onde estão concentrados os pontos críticos deste plano. A estrutura do PNDH3 são 6 eixos orientadores, eixo orientador 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 25 diretrizes. Dentro desses eixos orientadores estão 521 ações programáticas. Essa é a estrutura do plano. Sendo assim, nós vamos pincelar aqui algumas dessas diretrizes. E não esquecendo, houve acordo, não esqueçam, lá nos Estados Unidos, que eles vivem gritando, gente imperialista, mimimi, capitalista, mimimi. Os demoniocrata, esquerda americana, demoniocrata, social-democracia fabiana, os liberal, entendeu? Os progressistas liberal fizeram acordos para ferrar com tudo. Querem ferrar os Estados Unidos, ferrar a América do Sul. Entenderam? E os comunistas do outro lado, querendo o quê? É uma briga. E o Brasil está no meio. Eles querem tomar o Brasil pela riqueza que tem. Riqueza vegetal, animal e mineral. E o povo que morra. E você vai compreender a malícia que existe por trás disso. Eu estudei todo o plano, suas 224 páginas, e agora vamos pincelar essas 521 ações programáticas aí, e vamos ver o que tem de malicioso aí. Venha comigo. No eixo orientador 2, na diretriz 5, o que fala essa diretriz? Regulamentar a taxação de imposto sobre grandes fortunas. Essa proposta é em criar mais um tributo, mais uma carga tributária no Brasil. E será feita da seguinte forma, digamos que
eles considerem que 50, 100, 200 mil reais seja uma grande fortuna. E realmente é uma grande fortuna se comparado à faixa salarial no Brasil, da base da sociedade. Então, digamos que 100 mil reais é lá uma grande fortuna, eles determinam. Então, vai ser criado um imposto em cima disso, digamos, sei lá, 5%, 10%, que pode ser cobrado anual em cima desse valor. Então, se você construir um patrimônio financeiro que já foi tributado em todas as instâncias para se construir aquele patrimônio e está lá o seu dinheiro na poupança, aí vai ser criado um imposto para tributar novamente em cima desse valor. Essa proposta, não se engane, é exatamente isso que está por trás dessa intenção. A palavra que grande fortuna é apenas para te iludir, para dar a impressão que só os grandes serão tributados. Mas não é essa a verdade que está por trás aqui. Eixo orientador 3, diretriz 8. Esse eixo orientador tem 4 diretrizes. Desenvolver campanhas de informação sobre o adolescente em conflito com a lei, defendendo a não redução da maioridade penal. Existe uma grande discussão no Brasil em cima disso, sobre essa não redução da maioridade penal. E a pessoa só pode ser considerada, ser julgada como um criminoso a partir da sua maioridade de 18 anos. E dessa idade abaixo, ele não pode ser julgado, não pode ser condenado como um preso comum. Ele, cometendo delito, ele fica internado numa FEBEM, em um centro de recuperação, e quando completar 18 anos ele está livre como se não tivesse feito nada. Agora mesmo, eu não me lembro se foram 400 ou 800 menores. Ai, estava muito cheio, mandou liberar todo mundo. Não deu 2 horas. Um foi preso por homicídio, assalto à mão armada, tá bom? E por aí vai. Existem pessoas que são favoráveis a essa não redução, que querem que permaneça assim, e eu respeito a sua posição. E tem aquelas pessoas que são favoráveis à redução dessa maioridade penal. Mas um adolescente com seus 17 anos e 8 meses cometeu um assassinato, ele não pode ser julgado? Tem que se estudar muito a situação. A proposta aqui, no nosso decreto presidencial, é que não se fale mais disso, que coloque uma pedra em cima do assunto e que não se reduza a maioridade penal. Não podemos colocar uma pedra em cima disso. Isso tem que ser discutido com a sociedade. E volto a repetir, não são essas 14 mil pessoas apenas, se é que elas existem, que vão falar pela sociedade brasileira por inteiro nessa questão. Eixo orientador 3, diretriz 9. Eixo orientador 3, diretriz 9. Uma coisa eu digo para vocês. O povo brasileiro está correndo alto risco se discutindo entre si, hein? Preste atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui eu já estudei várias vezes, há anos. Entendam que a coisa é muito mais séria. Não se preocupa com o artigo. Chama os militares. Eles vão usar o artigo que eles quiserem. A soberania da pátria. Entenderam? O poder do povo brasileiro está sendo colocado na lata do lixo, como gado. E vão tentar enganar vocês de novo dia 30. Não caiam na falácia, no Brasil inteiro. Não caiam. Peça intervenção militar já. Os militares que resolvam qual é os artigos que vão usar. Entenderam? O poder emana do povo. Chega, basta. A Constituição foi feita bem socialista para nos enganar. Dentro dessa diretriz, encontramos a ação programática que fala o seguinte: apoiar a aprovação de projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus próprios corpos. Então, legalizar um assassinato será um direito humano. E não só é essa diretriz que rege sobre essa questão de aborto. Existem outras. Nós vamos analisá-las agora. Eixo orientador 4, diretriz 17. Implementar mecanismo de monitoramento dos serviços de atendimento ao aborto legalmente autorizado, garantindo seu cumprimento e facilidade de acesso.
Então, encontramos aí mais essa ação programática que trata sobre a legalização do aborto e colocando com uma facilidade de acesso grande no serviço público de saúde. Vamos para a próxima ação. Eixo orientador 3, diretriz 7. Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo por meio de regulamentação de sua profissão. Trata-se da legalização da prostituição no Brasil. Ainda no eixo orientador 3, apoiar o acesso a programas de saúde preventiva e de proteção à saúde para profissionais do sexo. Isso é a legalização da prostituição. Na prática, se uma pessoa quer defender os verdadeiros direitos humanos, nós deveríamos criar meios para tirar essas mulheres dessa situação, dessa vida, que está à margem da sociedade, e não incentivar para que elas continuem nessa situação e que outras venham tomar o mesmo caminho. Mas isso não é uma questão, isso é uma parte dessa situação da legalização das profissionais do sexo, da prostituição. Isso será instruído nas escolas como uma nova profissão dentro do Brasil. No próximo eixo orientador você verá isso. Eixo orientador 3, diretriz 9. Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos às profissionais do sexo. O que é uma ação educativa? Onde você consegue mais eficiência? Na escola. Então você vai ter lá a sua criança, sua filha, lá no ensino fundamental, a professora ensinando a ela sobre profissões e perguntando para a turma qual profissão cada um vai querer escolher para o futuro. E dentro de um contexto, dentro desse novo contexto, vai ser instruído que a prostituição será uma profissão tanto quanto qualquer uma outra. Então as crianças serão instruídas nisso. Olhe a malícia que está por trás disso. Coloca uma prostituição apenas como um estereótipo. Você não tem que se preocupar com isso, você pode seguir uma carreira sobre isso. E a prostituição infantil? As adolescentes que são aliciadas e empurradas para essa vida. Isso seria o quê? O estágio dessa nova profissão? Então fique atento a isso. Vamos discutir agora o próximo eixo. Aliás, ainda no eixo orientador 3, realizar campanhas e ações educativas para desconstrução de estereótipos relacionados à identidade e orientação sexual. É que as crianças não vão poder serem instruídas, serem educadas, com nada que venha a dar a entender que o menino é um menino e que a menina é uma menina. Isso é a prática de você realizar uma campanha educativa para desconstruir estereótipos de identidade e orientação sexual. O menino ele não pode nada levar ele a pensar que ele é um menino e que menina é uma menina. É só um estereótipo que tem que ser desconstruído na nossa sociedade. E a próxima proposta é ainda pior do que essa. Ainda no eixo orientador 3, reconhecer e incluir nos sistemas de informação dos serviços públicos todas as configurações familiares construídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Apesar da palavra heteronormatividade não existir nos nossos dicionários, eu vou explicar o que ela quer dizer. Hétero, relacionamento entre homem e mulher, entre mulher e homem, entre sexo oposto. Normatividade, uma atividade normal. Então, a proposta diz o seguinte: desconstruir tudo que foi construído sobre o relacionamento normal entre homem e mulher. Isso não vai ser considerado mais uma família e, na pior das hipóteses, não existirá mais direito civil para a união entre um homem e uma mulher. Isso é a ação que o governo quer impor à sociedade brasileira. Desconstruir qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de lei, qualquer tipo de direito e de dever que existem entre homem e mulher. Vai passar a ter direito, vai passar a ser construído a base da sociedade brasileira. A família vai ser construída
entre lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Isso que vai ser a base da família. Ainda no eixo orientador 3, apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E aqui eu entro num ponto importante agora. Ainda no eixo orientador 3, promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos. Para começar, a palavra casal aqui, ela está mal empregada. A palavra casal quer dizer união entre pessoas de sexo oposto, entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Então, é antagônico você falar casal homoafetivo. Não pode se usar essa expressão, dentro da nossa língua portuguesa, pelo menos. Agora eu pergunto aos idealizadores desse plano. A pessoa, o par homoafetivo, ele tem o direito de adotar uma criança. Mas alguém já fez algum estudo sobre o impacto psicológico para essa criança que será adotada por esse par homoafetivo? Eixo orientador 4, diretriz 17, a última aqui em vermelho, nos diz assim: propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos. Aqui está a perda de direito de propriedade. Se você tem um imóvel urbano ou... Aí é que entram os ditos conselhos. Conselho isso, conselho aquilo, secretaria isso, secretaria aquilo, que o Bolsonaro está tentando desmontar e não consegue. Entenderam? Rural invadido, você não vai poder mais recorrer ao judiciário. Você e o invasor serão ouvidos pela sociedade civil organizada para resolver esse impasse. Lembrando que essa sociedade civil organizada fará parte de uma comissão que defende essa ideologia. Esses são os coletivos. Orientador 4, diretriz 11. Propor alteração do texto constitucional de modo a considerar as polícias militares não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como forças reserva, causando aí um desequilíbrio entre policiais militares e Exército. Agora eu chamo sua extrema atenção para um detalhe que está passando desapercebido nesse programa. Presta atenção, tá aí, ó. Ainda no eixo orientador 4, diretriz 17, há uma ação programática que fala assim: realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. A princípio, o desarmamento da população civil soa como uma coisa boa, mas não é bem assim. A história vai nos mostrar isso. Eu vou narrar aqui alguns fatos históricos e vai mostrar isso com detalhes. E sempre no país onde houve um desarmamento total da população civil, havia alguma ação do governo por trás disso. Vamos aí fazer um passeio pela história para analisar essa questão de desarmamento em vários países do mundo. Em 1911, a Turquia desarmou sua população. De 1915 a 1917, 1,5 milhão de armênios impossibilitados de se defenderem foram caçados e exterminados. Em 1929, a União Soviética também desarmou a sua população. De 1929 a 1953, cerca de 20 milhões de dissidentes impossibilitados de se defenderem foram caçados e exterminados. Em 1938, a Alemanha desarmou a população. Isso 1 ano antes da Segunda Guerra Mundial. E dentro do período da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 13 milhões de judeus e outros não-arianos impossibilitados de se defenderem também foram exterminados. Em 1935, a China desarmou também a sua população. De 1948 a 1952, 20 milhões de dissidentes políticos também foram caçados e exterminados. Em 1964, a Guatemala desarmou também sua população. De 1964 a 1981, 100 mil índios maias impossibilitados completamente de se defenderem também foram caçados e exterminados.
em 1970. Uganda desarmou a população. De 1971 a 1978, 300 mil cristãos também foram aniquilados aí por ações do governo, da política de Uganda. De 1956, o Camboja desarmou a sua população. De 1975 a 1977, 1 milhão de pessoas foram assassinadas por ações políticas do governo ditatorial, e essas pessoas estavam completamente impossibilitadas de se defenderem. Em todos esses países, União Soviética, Turquia, Alemanha, China, Guatemala, Uganda e Camboja, houve ações de desarmamento total da população civil que antecedeu um pesado massacre por parte desses governos ditatoriais em cima dessa população. Agora vamos analisar dados mais atuais. Há 12 meses, o governo da Austrália editou uma lei obrigando o proprietário de arma a entregá-la para ser destruída. 64 mil armas foram entregues e destruídas. O resultado no primeiro ano foram os seguintes: os homicídios subiram 3,2%, as agressões 8,6%, os assaltos à mão armada 44%. Somente no estado de Vitória, os homicídios subiram 300%. O mesmo fato ocorreu no Reino Unido, que adotou o desarmamento da população. Os crimes à mão armada cresceu 35% logo no primeiro ano após o desarmamento. E os assassinatos com arma de fogo registraram um aumento de 32%. O que estamos notando aqui nesses dois países é que não diminuiu a violência com arma de fogo por causa do desarmamento da população. Foi até o oposto. E daqui em diante nós vamos analisar isso. Como que a real intenção com esse programa de direitos humanos é estabelecer um governo ditatorial no Brasil, aniquilando completamente a Constituição brasileira como você a conhece hoje. Aí tá, ó. Lembra quando o Canalha falou regular os meios de comunicação? Você lembra disso? Lembra? Esse é o plano deles. Censura. Comunista, Venezuela, Nicarágua, Cuba, narcotraficante, fora de São Paulo, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, para pensar, Argentina, fora de São Paulo. O primeiro passo para transformar uma democracia em um governo ditatorial é calar a boca da imprensa livre. E isso é um ponto fundamental que está aqui no eixo orientador 5, diretriz 22. O eixo orientador 5 possui 5 diretrizes. Na última aqui, a ação programática diz o seguinte: propor a criação do marco legal regulamentando o artigo 221 da Constituição Federal, estabelecendo o respeito aos direitos humanos nos serviços de radiodifusão, rádio e televisão, concedidos, permitidos ou autorizados, como condição de sua outorga e renovação, prevendo penalidades administrativas como advertências, multas, suspensão da programação e cassação de acordo com a gravidade das violações praticadas. Isso é a censura. Marco civil da internet, regulação da internet, regulação das mídias, as mídias podres, estão tudo com eles. Globo Lixo, Record Inferno, Seu Bem Totalitário, Bandalheira, estão com eles, que se não fizer o que eles mandam, porque são bem pagos para isso, pelos globalistas, meta capitalista, tem bancos envolvidos. Entenderam? Entenderam? Da imprensa brasileira. E para fechar? Eu mencionei no início desse DVD que a aprovação do PNDH3 seria a volta à ditadura. Mas, na verdade, é algo muito pior que uma ditadura. É a implantação de um regime totalitarista. É característica desse tipo de regime totalitarista uma lavagem cerebral completa da população, principalmente da população jovem. Entendeu? Marxismo cultural, grancismo e outras ideologias de controle social mental, ideologia de gênero e por aí vai. Se você, de certa forma, ficou assustado com tudo que foi discutido aqui nesse vídeo até esse momento, a pior parte vem agora.
Trata-se de uma revolução cultural que querem implantar com essa política, com essa ideologia. Esse Plano Nacional dos Direitos Humanos, PNDH3, em seu eixo orientador 5, todo marcado em vermelho aqui com suas 5 diretrizes, diretriz 18, 19, 20, 21 e 22, quer implantar literalmente uma revolução cultural no Brasil. Educação e cultura em direitos humanos. Observe a maldade, a malícia que está por trás desse eixo orientador. Todos os professores serão educados a seguirem rigorosamente esse plano, que eles chamam de direitos humanos. Isso será feito também no ensino fundamental, médio e superior. Detalhe que será criado um curso superior, que será uma graduação em direitos humanos. Aí já existe, aí está maldito Paulo Freire, aí está o socioconstrutivismo, multiculturalismo, relativismo, já está tudo implantado, já está tudo aparelhado. MEC, Ministério da Educação Comunista, o Enem, está lá, Exame Nacional do Ensino Marxista, só não vê quem não quer. As crianças, adolescentes e jovens serão instruídas a seguirem rigorosamente o plano. Isso é uma cópia, é o mesmo que fez Mao Tse-tung com a Revolução Cultural imposta à China, que ele implantou uma doutrina ideológica com seu famoso livro vermelho, onde foi varrido do mapa um remanescente cristão e implantado um ateísmo. Assim como fez Mao Tse-tung, o plano que essa raça de ateus querem implantar no nosso país molda todos os jovens a aceitarem o plano e lutarem por ele, lutarem contra todos que se opuserem ao plano. Dentro desse eixo orientador 5, que propõe essa revolução cultural no nosso país, encontra o seguinte: fomentar parcerias com as diretorias públicas de Estado e da União para a defesa jurídica dos defensores de direitos humanos nos processos abertos contra eles. Divulgar em âmbito nacional a atuação dos defensores e militantes desse plano, fomentando cultura de respeito e valorização de seus papéis na sociedade. Difundir o conhecimento sobre esse plano e sobre a legislação pertinente com as publicações em linguagem de forma acessível. Tudo sempre usando a palavra. É pela democracia, pelo social, é pelos direitos humanos e blá, blá, blá. Ecológico, humanista, ambientalista, tudo para mentir. Usam palavras e dizem uma coisa e aplicam outra completamente diferente. Fomentar as redes de canais de denúncia, Disque Denúncia e sua articulação com instituições que defendem esse plano. Afeiçoar o sistema de fiscalização e violação aos defensores desse plano, por meio de aprimoramento do arcabouço de sanções administrativas. Ampliar equipes de fiscalização sobre a violação desse plano, em parceria com a sociedade civil. Isso, meu amigo, que você está ouvindo, é uma implantação de uma ideologia completa. Lembram? Eles acusam a gente, nazista, fascista. Só falta chamar de ecologista, ambientalista, humanista. Só falta eles dizer isso. Eles acusam daquilo que eles são, preste atenção. Encontramos dentro do eixo orientador 5 algo muito semelhante ao que fez Hitler para implantar o nazismo, a propaganda. Há no eixo 5 a ação que fala o seguinte: incentivar a produção de filmes, vídeos, áudios e similares voltada para educação em direitos humanos e que construa a história recente do autoritarismo do Brasil, bem como as iniciativas populares de organização e de resistência. A propaganda foi algo de extrema importância para o nazismo, para a implantação do nazismo. Isso é fato na história. Vemos um personagem sempre ao lado de Hitler. Goebbels. Seu nome era Joseph Goebbels. Era o ministro da propaganda. Foi o braço direito de Hitler, aparecendo sempre ao seu lado todo o tempo. Foi o único que Hitler permitia discursar em seu lugar.
Outros que usaram também a propaganda e a censura foram Mussolini, na Itália, com a implantação do fascismo, e Stalin, na União Soviética. Entenderam? Esse plano está aí, ele propõe a quebra do equilíbrio entre os três poderes no Brasil. Simplesmente coloca o judiciário e o legislativo e até mesmo o Ministério Público sujeitos todo o tempo ao poder executivo. Um fato muito semelhante a esse ocorreu há poucos anos nos Estados Unidos. Após o 11 de setembro, com a aprovação do chamado Ato Patriota, na verdade, um pacote de leis que erradicou a Constituição americana, destruindo o equilíbrio entre os três poderes. Hoje, os Estados Unidos está longe de ser uma democracia. O Ato Patriota, assinado nos últimos anos de governo do presidente Bush, simplesmente tirou o poder do legislativo e do judiciário, dando todo o poder também ao executivo. Barack Obama, em sua campanha, ele prometeu que iria acabar com o Ato Patriota, mas o que ele fez foi simplesmente assinar também o Ato Patriota. Com esse PNDH 3... Daí, ó, lembram desses dois? O PNDH 3... Mesma coisa acontecerá no Brasil. O plano é uma reformulação completa do sistema constitucional brasileiro. Eu acho que mais claro que isso é impossível. E aí, dentro de tudo isso, tem essa parte aqui, ó. Por isso que nossos hangouts são longos. Para de discutir artigo. Entenderam? Enquanto o povo fica na rua ali, ó, eu vou brincar assim, fica o pessoal de vermelho e o pessoal de verde e amarelo discutindo, eles ficam lá em cima rindo. Bem armado, bem protegido, com a barriguinha bem cheia. Entenderam? Dividir para conquistar. E agora eles vão dividir mais, porque eles vão entranhar, já entrar em algumas denominações religiosas evangélicas, porque como eles tomaram a parte da católica, CNBB, tem aquele papo maldito lá, plano da nova ordem mundial, aí entra nisso aqui, ó, que é a outra parte do plano. Preste atenção, o que o Alexandre fala, e como é que é feito isso com a nova ordem mundial, com os socialistas e os comunistas. Entendam, ele explica muito bem isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É isso que as pessoas têm que entender. Por isso que os nossos hangouts são longos. Porque essa é a parte... Isso aqui foi esses dias agora, a reunião foi agora, tá? E as próximas reuniões, daqui 30 dias mais ou menos, começa a reunião do Fórum de São Paulo, que chamou Internacional Comunista Socialista, Feminaz, LGBT, chamou tudo que não presta no mundo para se juntar de um lado. O lado eurasiano, só que agora eu achei muito estranho. Opa, se juntaram tudo, socialista, comunista, se juntou tudo que não presta. Entenderam? Para tomar o nosso país. Assistam e entendam como é que é essa parte globalista agora. Os comunistas fora de São Paulo, a gente já conhece todos eles. Mas os globalistas, os social-democracia, os progressistas, os liberal, que engana todo mundo, que nem as 4 mocinhas elegantes, cuidado, tá? Cuidado, tem gente só defendendo o interesse deles, interesse globalista. Assistam e entendam. Isso é complexo. Então, o primeiro ciclo, que ocorre no começo do século XVIII, eu acho que a gente pode chamar de ciclo das ideias. O segundo ciclo, o ciclo onde se descobre o método de implantação dessas iniciativas. O primeiro ciclo que ele falou foi o tempo. Você tem os comunistas, marxistas, maoístas, aquela coisa antiga, tá? Tinha os moldes de Fidel Castro, e o lado da Europa é os socialismos, tá? Os Fabiano, e por aí vai. Entenderam? Bem conhecidos, são tudo irmão gêmeo, tá? Entendam como é que é o plano hoje. O terceiro ciclo, eu dei o nome de instrumentos, porque, aparentemente, as pessoas interessadas, as famílias, as organizações interessadas nessas implantações, começam a criar instrumentos que passam a ser usados até os dias de hoje. Então, eu coloquei aqui o Federal Reserve, pois ele é Aqui que entra os globalistas mesmo, Rothschild, Rockefeller, Soros, Clinton, Ford, a imundície lá da Microsoft, lá do Bill Gates,
e Belinda Gates, instituições, ONGs, fundações, institutos, enfiados aqui no Brasil, que se dizem ecologistas, ambientalistas, humanistas. Mentira. Isso tem gente dos Estados Unidos, gente da Europa, tem problema em tudo que é lugar, tem gente que não presta nesses países, tentando destruir os seus próprios países. A Europa já está destruída, só que não contaram uma coisinha, que isso aqui lá nas religiões do muçulmano, islâmico, seja o nome que quiser, não entra. Você coloca uma outra religião para destruir a outra religião. Isso é uma coisa muito complexa. E tem 2 russos que andam me ajudando. Eu falo isso, as pessoas se assustam. Por quê? Porque a Rússia, lá o Putin, é outro sem vergonha. Tem um monte de cara enfiado aqui também. Não entra na Rússia. E não esqueçam, estão pregando o anticristianismo no mundo. Tá bom? Para aparecer com a solução. Plano, Agenda 2020, Nova Ordem Mundial. Entendam. A consequência daquelas redes bancárias que começam a se interligar como forma de proteger recursos, pois não há como fazer um ambiente de governança global sem controle de recursos. Sem controlar os bancos metacapitalistas. Por isso que você paga 15%, 20% ao mês de juros. Mas o mais importante aqui são esses 2 instrumentos. As fundações, como é que eu posso... Na virada do século XIX para o século XX, começam as grandes fortunas americanas que saíram da normalidade, né? Tinha as fortunas do aço, das ferrovias, do petróleo, enfim. Cuidado, porque quando ele fala americano, nós temos que saber quem é, pessoal. É a partezinha do Clube de Bilderberg. É os demoniocratas, não esqueçam, não são os republicanos. É isso que os cretinos comunistas ficam gritando. Ai, os Yankee imperialistas, elite burguesa. Não, cuidado, temos que saber separar isso aí. Lá tem o mesmo problema que tem aqui. Na Europa tem um problema pior ainda. Entenderam? E lá já está montada a Pátria Grande. Já tem Bruxelas. Já tem lá imundície de um parlamento que ninguém elegeu. E essas pessoas, eu espero que o nosso colega americano concorde comigo, o povo americano começa a ver esses banqueiros, esses grandes capitalistas, vamos chamar assim, os metacapitalistas, hoje em dia, né? Mas começam a ver essas grandes fortunas como pessoas extremamente ambiciosas, egoístas e tal. E a imagem deles começa a ser corroída por essa fama, que eles eram, alguns chamavam de balão ladrão, esse tipo de coisa. E em 1900 Que fique muito claro uma coisa aqui, não esqueçam, todos os governos, desde o Fernando Henrique, pega Fernando Henrique e Lula, fizeram acordos com os bancos. E diziam pelo povo pobre, mimimi, deram o Bolsa Família. Quem começou toda essa porcaria foi o Fernando Henrique. O PT só modificou um pouquinho. A imundícia é a mesma. A ligação deles com os bancos metacapitalistas estão riquíssimos. Banco nenhum tem prejuízo. O povo que tem prejuízo todo ano. Entendam. 4 ou 5, agora não anotei isso. Uma jornalista americana, acho que chama Ida Tardell, lança um livro que se chama, com o nome A História da Standard Oil. E isso causou uma mancha na imagem da empresa e da família. E isso é uma dedução minha, que eles inicialmente começam a patrocinar algumas causas populares, depois se tornam uma fundação, criam a Fundação Rockefeller em 1915, copiando mais ou menos a ideia de uma das primeiras fundações, que era do Andrew Kennedy, para tentar... E essas fundações, uma parte está aqui no Brasil, enfiada aqui, junto com os globalistas. Tem até escritório aqui em São Paulo. Entre os Clintons, Ford, Rothschild, Rockefeller, Soros, e por aí vai. E tudo ligado também ao narcotráfico, ligado ao Fórum de São Paulo, o Pacto de Princeton, o Diálogo Interamericano. É uma interligação entre eles. E o povo que se lasca. Sabe quando é que o povo vai entender isso aqui? Nunca! Por isso que a gente pede intervenção, porque os militares sabem o que tem que fazer. E a equipe do Bolsonaro que está lá não vai conseguir governar. E até o fim do ano eles vão tentar destruir de qualquer forma. Vocês estão vendo aí,
para acabar com a Lava Jato, acabar com o Moro e não deixar o Bolsonaro fazer nada. Eles querem, quanto pior, melhor para vir com a solução. Sabe qual é a solução deles, né? O quadrado redondo socialista, comunista, globalista. A melhorar a imagem tanto da família quanto da empresa. Só que eles perceberam, é aqui que está a minha dedução, que essas fundações poderiam servir também para auxiliar a implantação de pautas que lhes interessassem e também para defender seus interesses e junto a governos e para influenciar a opinião pública, né? Então, dali, de 1900 a 1940, a gente pode encontrar pelo menos umas 100 dessas fundações, que depois vão gerar outros organismos que a gente vai ver no próximo ciclo. Eu coloquei aqui a criação da Liga das Nações, né, a precursora da ONU, que surge também como uma iniciativa do Woodrow Wilson, como ele estava falando. E, pela primeira vez, tem um órgão com o objetivo mesmo de ser um órgão mundial. Até então, isso não era muito observável. E o outro instrumento extremamente importante, que até hoje continua influenciando a geopolítica, é o aparecimento dos think tanks. Eu selecionei 2 aqui, talvez os mais importantes dessa época, os 2 que continuam influentes até hoje, que é a Chatham House, que surge na Inglaterra, e o Conselho das Relações Exteriores, o CFR, uma iniciativa da família Rockefeller, que surge em 1921. Então, desses instrumentos, independente de serem esses que eu pensei, mas o tipo de instrumento é o que passa a ser usado, esses núcleos de discussão, esses núcleos de financiamento a determinados estudos, a determinadas causas, passa a ser a regra. Tá? Então, nós vamos, antes de ir para o quarto ciclo, agora que nós vimos esses 3, acho que já dá para identificar algumas características comuns. Primeiro, o desdobramento do anterior, com a exceção do primeiro ciclo, né? Aí, todos esses ciclos ocorrem a mesma coisa. Todos esses itens que eu pensei, eles agem e geram novos agentes. Eles tornam-se independentes do anterior e são dinâmicos e flexíveis a ponto de se adaptar às coisas que não estavam dando certo ou a aperfeiçoar, recuar, controlar os danos dos planos que nem sempre dão certo, porque a gente tem que pensar assim, apesar de eles contarem com poder, com dinheiro e com acesso a tecnologias, as maiores inteligências, todo plano humano tem uma grande chance de dar errado. Quanto mais megalomaníaco ele for, maior é a chance de dar errado. Né? Por isso, eles têm que ser tão flexíveis, porque nunca dá tão certo como se pensa. Isso eu acho que faz parte da condição humana. Então, agora, a gente passa para esse ciclo que eu chamo de infiltração, porque eu acho que é aí que a sociedade passa a ser realmente modificada por interesses globalistas. Note que isso acontece, mais ou menos começa a acontecer após a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai seguindo uma espécie de estrutura que vai criando todos esses organismos que a gente vê hoje, e eles vão se seguindo de maneira a preencher as lacunas que os instrumentos anteriores não conseguiam agir. Então, esses primeiros, que eu acho que não é necessário a gente explicar muito, eu vou me ater a esses 5 para uma outra coisa que eu quero tentar explicar para vocês.
separei 5 desses organismos globalistas que estão entre os mais famosos, mas poderiam citar dezenas deles. São dezenas, em alguns casos dirigidos a temas específicos, outros temas regionais, enfim. O Clube Bilderberg, acho que é o mais famoso dele, que recebe esse nome por causa de um hotel na Holanda. Ele surge da iniciativa de um membro da Chatham House, como aquilo que eu disse, que ele sempre gera um outro agente, né? E agora, na última reunião, estavam bancos lá, brasileiros, mega empresários, tá? Brasileiros lá, grandes indústrias, grandes fundações, monopólios, oligarquias. Isso os comunistas não falam para vocês, porque eles estão juntos, socialista e comunista estão junto com eles. Dinheiro. Tá? Eles compram quem eles quiserem no mundo. Compram, corrompem no mundo. Que se torna independente dele, com o apoio do príncipe Bernardo da Holanda, e começa a receber algumas das pessoas mais poderosas do mundo, mais entre empresários, gente da nobreza europeia. E o objetivo... Aí é que entra aquilo que eu falo. Não importa o regime. Tem umas monarquias cretina, canalha, riquíssimas enfiadas nisso aí. Pensa na Inglaterra e os queridinhos na volta, que ele acabou de falar aí. Entenderam? E o povo que se lasque, não é mesmo? O objetivo do Bilderberg era, assim como o da Chatham House, criar um bloco europeu. O primeiro objetivo, a gente pode ver isso desde o início, na biografia do David Rockefeller, isso está muito bem contado, que ele diz que ele foi convidado, nesse caso, porque o Clube Bilderberg tinha o objetivo de criar um bloco europeu e preparar o futuro relacionamento entre a América do Norte e esse bloco unificado. Então, a Comissão Trilateral é outra iniciativa dos Rockefeller, fica parecendo que a gente é um teórico da conspiração, achando, mas a gente vai pesquisar e é isso mesmo que aconteceu. A Comissão Trilateral tinha o objetivo de criar essa relação entre Estados Unidos, Europa e Japão, inicialmente. Depois eles incluíram vários outros países. Hoje a gente tem, na Comissão Trilateral, tem inclusive países da Oceania, como Nova Zelândia, Austrália e vários outros da Ásia, além da China, né? O diálogo interamericano funciona exatamente da mesma forma, também foi uma iniciativa do David Rockefeller, criada em 1982, para fazer essa relação nas Américas. E desde o início já tinha até a ideia de uma moeda única, que eles deram o nome de Amero. Isso tem também nos documentos da Fundação. E agora, em 2020, vai ser implantado, eles vão criar uma criptomoeda, tipo Bitcoin ou coisas parecidas. Eles vão inventar alguma coisa. Se prepara, porque está vindo aí. Sem falar aquele chipzinho lindo, maravilhoso, para colocar nas pessoas, né? A Dilma já falou, já mostrou, e outros já mostraram. Estão tudo junto, socialista, comunista e globalista. E não é teoria, não. Isso já está na prática, hein? Do diálogo interamericano, a ideia de construir esses blocos, inicialmente um bloco na América Latina, e depois juntar com esse outro bloco na América do Norte. E é por isso que, eu só coloquei aqui como curiosidade, é por isso que o diálogo interamericano foi o principal financiador do Foro de São Paulo no seu início. Eu deixei o Clube de Roma por último, mesmo ele sendo um pouco mais velho que os outros, por uma razão. O Clube de Roma, mesmo ele sendo menos falado que os outros, ele tem um peso muito grande naquilo que eu acredito que será uma iniciativa derradeira para construir o que falta da estrutura que permita uma governança global.
o Clube de Roma, logo no seu início, lançou um relatório chamado Os Limites do Crescimento, que é um dos livros mais vendidos do século XX, porque ele foi, inclusive, distribuído pela ONU, e é lá que surge quase toda essa agenda do globalismo fanático aí, começa ali. Ele foi a principal fonte, a principal matéria-prima para todas essas agendas que hoje a ONU defende, que começou com a Eco 92, aí Rio+10, Rio+20, Agenda 21, e agora a bola da vez aí, a Agenda 2030, que é a dos 17 ou 16 ODS, que eles chamam, né? Então, aí que está, eles querem fazer o fechamento em 2030. Ela abre agora, 2020. Entenderam porque eles têm que até o fim do ano destruir o Bolsonaro, destruir o governo que está aí, para entrar com a solução milagrosa, socialista comunista, né, progressista liberal, e por aí vai? Entenderam? E eu acredito que é do ambientalismo que vai vir o primeiro imposto mundial. Sim, eles querem tomar a nossa Amazônia, aí aparecem os ambientalistas, ecologistas, os humanistas, né? Até o coitado dos eletricistas, né? Só falando assim. Eles vão tentar agora, vai aparecer o sino da Amazônia, eles vão armar uma cama de gado para nós. Lembra da OIT 169? E por aí vai vendo. Porque a criação de um imposto mundial, que muito provavelmente já estão tentando, né? Não sei se vão conseguir ou se vai demorar muito, eles, ao criar um imposto sobre a emissão de carbono, ou sobre produção de lixo, ou sobre qualquer coisa relacionada ao ambientalismo, se a gente pensar bem, para ter um imposto mundial... Aí é que entra o lixo da mentira, do engodo, do aquecimento global e outras coisinhas mais. É necessário ter uma estrutura, com escritórios, pessoas, e acesso às informações para, primeiro, calcular imposto, depois, cobrar o imposto, e ter um poder de polícia para punir quem não pagar o imposto. Inicialmente, isso já estava lá mais ou menos rascunhado nesse relatório, Os Limites do Crescimento, que, inicialmente, apenas os países ricos seriam obrigados a pagar para enfrentar menor resistência. Então, vai parecer algo que eles vão chamar de algo que combata a desigualdade entre as naçes. Mas, no próprio planejamento deles, a ideia é, primeiro, iniciar o imposto com nações ricas, depois ir para todas as nações, depois ir para as empresas e, por último, os indivíduos. Então, eu desconfio que isso vai brotar do ambientalismo, tá? Mas isso é só um palpite. E o importante desse ciclo de infiltração é que... Quando ele está falando de ambientalismo, você ia dizer, né? Sínodo da Amazônia. Lembra que eles querem pegar da Amazônia? Lembra tudo, caso, AAA? Onde é que estão as maiores riquezas? Água, principalmente. Mas tudo bem, né? O pessoal não entende isso, é difícil de entender, né? Ele acontece depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram tempo de observar as outras tentativas totalitárias que deram errado. E chegaram à conclusão que mudanças legislativas, políticas e econômicas sozinhas não iam funcionar, porque eles viram que os valores das pessoas que precisavam ser mudados. Então, não adianta mudar o regime político se você não mudar a cultura, porque para mudar uma pessoa precisa mudar a cultura. Então, eles passam a usar esses que eu tinha chamado de instrumentos, e esses filhotes desses instrumentos, para divulgar não apenas mais os planos legais, ou jurídicos, ou políticos. Eles começam também a tentar infiltrar as pautas
culturais, né? Porque nesse momento já tem... Infiltrar, colocar, não. Impor. STF está impondo leis globalistas, dizendo que é humanista, dizendo que é direito. Conhece a palavrinha? Estão impondo leis. Fora muitas outras, que as pessoas nem fazem ideia. A escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, que é o maior controle social mental, lavagem cerebral. O pensamento do Antônio Gramsci, apesar de ser da Segunda Guerra Mundial, ele ganha notoriedade após a Segunda Guerra Mundial, e depois eles ainda vão também assimilar a ideia de militância, a ideia de promover a rebeldia que estava na cabeça do Saul Alinsky. Então, eu acredito que esse ciclo é onde eles conseguiram infiltrar, de fato, a nossa sociedade. Cada nação em um nível, né? Quanto mais avançada essa nação, eu acho que eles deram prioridade, porque eles sabiam que essas nações mais avançadas dariam mais trabalho. Então, por isso que nós, aqui no Brasil, estamos, quase sempre, só podemos perceber essa influência, às vezes uma década, às vezes anos depois do que a gente já viu nas nações mais ricas. Tá? Vamos para esse quinto ciclo, que eu acho que é onde nós nos encontramos hoje, e eu usei esse termo porque é o termo que os próprios think tanks usam desde exatamente no dia 11 de setembro de 1990, em um discurso do presidente Bush, ele retoma essa expressão nova ordem mundial, que era usada pelo H.G. Wells, mas tinha sido mais ou menos abandonada. O H.G. Wells, inclusive, era um membro da Sociedade Fabiana, um planejador que defende abertamente a governança global num livro chamado A Conspiração Aberta. Então, para eles, na cabeça deles, nesse discurso do Bush, isso dá para ser... Não esquecendo, preste atenção, aí é que está a jogada. Você tem o Fernando Henrique, no início, tá? Eles eram jovens na universidade, eles e um monte de juizinho que hoje está no STF, na cabeça deles, eles começaram pelo lado comunista marxista, mas depois ele virou para o lado socialista fabiano. Então, eles vêm, preparam a cama, entregam para os comunistas fazer o estrago, os psicopatas, sociopata, e eles, que são mais inteligentes, mais sociopata e psicopata, aparecem com a solução. Socialismo fabiano. Diga-se os progressistas liberal. Entenderam como é que funciona? São irmãos. E agora estão brigando para quem vai ficar com o poder total do bloco. Seja o bloco soviético, até grande, fora de São Paulo, ou o bloco globalista, União Europeia, como exemplo. Nítido, eles já estariam na transição, não para um governo global, não é aquela ideia de montar uma estrutura, é como o Felipe falou, é a ideia de governança global. Porque a ideia de um governo eu também acho que é meio impossível de acontecer, devido a tantas diferenças entre tudo. Mas o importante é ir criando esse ambiente que vai facilitar as próximas implantações. E não é à toa que eles usam eles não têm pressa. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Então, eles aguardavam para esse período, como se eles achavam que na virada do ano 2000, eles já estariam muito mais avançados. Só que eles não contavam com essa resistência que começa a brotar tanto no parlamento inglês, como disse o Felipe, como após o Patriot Act, né, depois do 11 de setembro, o Bush lança um pacote que tira alguns direitos individuais. Isso, com a internet,
muitas pessoas eram estudantes avulsos e não se encontravam. Então, com a internet, um estudioso ia conseguindo preencher o estudo do outro, e essa resistência começa a tomar corpo, primeiro na internet, e depois chegamos às eleições, a tudo que os que me antecederam falaram, que a resistência chegou ao poder, de certa forma, né, ao poder formal, mas a gente sabe que a gente está vendo aqui no Brasil, né, que não adianta só trocar um governo, porque ele vai enfrentar uma dificuldade muito grande. Mas essa resistência, hoje, é o que está sendo estudado nesses organismos. Se a gente procurar o que eles estão fazendo, quais os painéis, quais as discussões, o que está acontecendo eles estão discutindo e, aparentemente, eles perceberam que as pautas identitárias, né, essas causas culturais, foram os responsáveis. Inclusive, estava tendo um painel no CFE sobre isso. Eles acham assim, não exageramos na pauta identitária? Eles estão pensando, tá, pessoal? A imaginação deles é que a doutrinação de 10, 20, 30 anos na área toda educacional e o aparelhamento de todo o sistema jurídico, político, com corrupção sistêmica endêmica, já é o suficiente. Bom, os jovens já estão doutrinados o suficiente, vamos usar ele como massa de manobra, exatamente como o Gramsci queria, pela cultura, pela educação. Vocês entenderam? Eles acham que conseguiram, eles pensam que conseguiram, só que se esqueceram de uma coisinha: existe Deus, existe a nossa religião, cada um na sua, evangélico, católico, Jeová, pessoal da religião afro, todo mundo na sua religião respeita a Deus. Eles esqueceram de Deus, e não esqueçam, na cabeça deles, todos eles são anticristãos. E seremos sempre oposição, sempre. Não exageramos. Então, hoje, nós estamos diante desse impasse, eu acredito, de ter uma série de coisas já infiltradas, uma série de aspectos da sociedade estão infiltrados, como todos que me sucederam. A doutora mostrou como isso já se infiltrou no judiciário, a deputada mostrou na educação. Então, está tudo muito avançado já. Só que agora temos uma resistência, tá? Então, eu sinceramente não sei, né? A única palavra que ele usou que eu não usaria é resistência, entendeu? Mas tudo bem. Ele usou, eu diria oposição, né? O patriotismo, a soberania do país, o bem maior, a vida humana do cidadão brasileiro, seja ele quem for, porque eles estão usando esses grupelhos, dividindo, para destruí-los depois. Fiquem sabendo disso, para destruí-los. Esses grupinhos LGBT, feminazi, direitos humanos e blá, 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 eles estão usando esses grupelhos e depois vão ser os primeiros a serem destruídos. É só para pensar. Olha na Europa esses grupelhos. Se deparam com os islâmicos da Europa. Outra cultura, outra religião. Estão ferrados, não estão? É o quadrado redondo. Preste atenção nisso. Tentaram no Brasil, se deram mal. Aí no Brasil eles mudaram. Não, peraí. Vamos ter que destruir a outra parte. Quem? Toda a parte evangélica. Entenderam? E outras religiões que se denominam, todo mundo, da sua forma, para Deus. O que vai acontecer? Eu quis propor essa observação para a gente refletir, para tentar entender, porque é uma guerra que ainda está no meio, né? Mas temos agora uma pequena, acho que um aumento da esperança, porque quem leu o meu primeiro livro, de 2013, vai ver que eu já estava muito mais pessimista do que estou hoje. Porque quando eu escrevi, né, ou seja, escrevi em 2012, não parecia muito simples que a gente ia ter um presidente dos Estados Unidos falando contra globalismo, né, falando contra o canto sedutor do globalismo, como ele disse, né, e não teríamos, por exemplo, para nós aqui brasileiros, não teríamos um seminário como esse, né?
Então, como eu disse no começo, não vim aqui ensinar ninguém, seria muita pretensão minha vir em Itamaraty falar de geopolítica. Não esquecendo o ministro das Relações Exteriores e outras pessoas, ali estavam também. Isso aqui tem quase 8 horas, pessoal, de todo mundo. Eu peguei as 2 principais. Vamos lá. Eu sei muito bem disso, eu sou uma pessoa que está tentando entender também e tento fazer nos meus livros simplificar ao máximo, porque nós precisamos levar isso para o povo. Existe um potencial de compreensão instintivo. O pessoal sabe que tem algo errado, né? As eleições do Bolsonaro, do Trump, na Itália, Hungria, em vários outros lugares, vários outros aspectos, mostra isso. Então, a ideia era essa, espero não ter decepcionado vocês, espero que tenham gostado, estou à disposição de vocês, e no meu próximo livro, eu pretendo ter um capítulo mais aprofundado com essa reflexão que eu fiz aqui, tá? Esse é o Alexandre Costa, tá? Muito bom o trabalho dele. Vocês entenderam onde é que nós estamos enfiados? Agora eu pergunto para o povo que levanta 4 horas da manhã, sai de casa para trabalhar, não sabe se volta vivo. Vai entender isso? É difícil, né? E aí que está o STF. Vai fazer lei, vai aplicar a lei, vai inventar a lei, vai fazer o que for preciso para implantar isso de qualquer forma. Entenderam? Usar a ideologia, plano de poder ideológico. Entenderam o que é um plano de poder ideológico? Se precisa, inventa a lei. Pega a ideologia de gênero, que é uma desconstrução do ser humano, como a gente conhece, e por aí vai. Aparelha tudo. Aparelha tudo. Todos os órgãos. Segurança, educação, saúde, tudo. Muda a mente. Espero que tenha ficado claro. O Hangout se esticou. Não consegui colocar toda a pauta aqui. Ficou coisa aqui que vai ter que ficar para a semana. É para matar. Aí vai ter, aí tem a teologia da libertação, tem a parte toda que querem destruir, tá aqui, ó. Já tem até Bíblia inclusiva da diversidade. Vocês entenderam? E eles vão usar esses grupos e depois vão destruir eles. Na Europa acontece isso. Na Europa está um anticristianismo do cão. Mas esqueceram de falar isso para os islâmicos. Não é mesmo? É uma outra cultura, é uma outra religião. E espero que tenha ficado muito claro o que a gente apresentou para vocês. Quando a gente pede intervenção há muitos anos, e muitas pessoas também pedem, porque não tem saída. Tem saída? Me dá a solução. Com esse plano que está vendo aí, Agenda 2020. Vão tentar tirar o Bolsonaro, o Moro, destruir tudo. Tá bom? Para não vir reclamar. Continue brigando por artigo. Tá? Uma Constituição socialista. Olha o artigo 4º, integração. Eles vão fazer modificações também na parte financeira. Sistema financeiro metacapitalista. No Clube de Nuremberg, na reunião lá, as ordens foram dadas. E logo em seguida elas começaram a ser aplicadas. No mundo. Tônia, com você para fechar. Pena que o Emílio caiu. Não vai dar tempo de passar o resto dos vídeos. Não, quarta-feira passa. Deixa eu só falar um negócio. A gente não tem saída. Isso aí já ficou bem óbvio com essa palestra aí desse cidadão aí, da moça também, da juíza. Excelente, hein, palestra. Eu queria estar nessa palestra aí, rapaz. Boa noite, patriotas do Brasil.